Ela não entende nada. Traz água quando pedimos vinho e sorri como se fosse inteligente, ele disse em mandarim. E a mesa inteira explodiu em gargalhadas. Sara respirou fundo e respondeu, na mesma língua, sem um erro sequer. O copo d'água estava gelado. Sara sentiu o frio do cristal através da luva fina antes de pousar a bandeja sobre o aparador de prata. A mesa 12 era a maior do salão. 8 lugares, 6 homens e 2 mulheres. Todos em trajes formais, todos com o tipo de postura que só vinha de anos acostumados a ser servidos sem dizer obrigado. Wei Zhen ocupava a cabeceira. Mais de 50 anos. Terno escuro, gravata vermelha. O tipo de homem que não entra num lugar, que toma posse dele. Havia chegado 30 minutos antes da abertura, pedido a mesa central do salão, mandado trocar as cadeiras 2 vezes e ordenado que o ar-condicionado fosse ajustado 2 graus acima do padrão. Dona Cláudia havia concordado com tudo, sorrindo com aquele sorriso que Sara conhecia bem. O sorriso dos que precisam agradar para não perder. A chegada de Wei havia transformado o humor do andar. Era difícil explicar como exatamente nada havia mudado de forma óbvia. Os lustres continuavam nos mesmos lugares. As mesas continuavam com o mesmo linho. A música continuava no mesmo volume. Mas havia algo no ar que mudava quando uma certa presença entrava. Não era carisma, era peso. O peso de quem está acostumado a que o espaço ao redor se reorganize em torno dele. E que já não nota mais isso porque é o único mundo que conhece. Os outros garçons haviam notado. Marcos, que havia trabalhado no âncora por mais de 5 anos, havia dito para Sara antes do serviço. Mesa 12 vai ser noite longa. Não havia precisado explicar. Havia no tom de quem havia atendido aquele tipo antes e havia desenvolvido o instinto de reconhecer, antes mesmo de servir o primeiro copo, quando a noite seria fácil e quando não seria. Sara havia apenas assentido. E havia verificado o avental uma última vez. O salão do restaurante âncora ficava no 10º andar de um dos edifícios mais antigos do centro financeiro. Lustres de cristal que pesavam 40 quilos cada. Mesas com toalhas de linho engomado. Cardápio sem foto, sem preço visível. O tipo de lugar onde quem precisava saber o preço provavelmente não deveria estar. Wei Zhen havia reservado a mesa 12 com 1 mês de antecedência. Havia mandado uma lista de exigências. A temperatura da sala, o tipo de água mineral, o tipo de taça para vinho branco, o tipo de serviço, americano, não francês. Dona Cláudia havia imprimido a lista, havia sublinhado os pontos críticos, havia convocado a equipe para uma reunião de 10 minutos antes do turno. Ele é um dos investidores mais importantes que vieram ao Brasil este ano. Ela havia dito, com a seriedade de quem lê um decreto. Tudo tem que estar perfeito. Sem improvisação, sem iniciativa desnecessária. Sara havia anotado o que era necessário e guardado o resto. Sara havia sido designada para a mesa 12. Avental ajustado, caderninho no bolso, postura correta. Ela se aproximou com a bandeja equilibrada no antebraço. Boa noite, ela disse, voz firme, olhos na mesa. Posso tomar os pedidos? Wei Zhen não a olhou. Continuava falando em mandarim com o homem à sua esquerda. Rodrigo Mendonça. Um empresário brasileiro de meia-idade que havia aprendido umas 12 frases funcionais em mandarim e ria das piadas sem entender metade delas. À direita de Wei estava Mei Lin, a assistente pessoal. Jovem, precisa, com um tablet na mão e olhos que avaliavam tudo como câmeras de segurança. No centro da mesa, entre Rodrigo e um casal que Sara não conhecia, estava Hugo Farber. Mei Lin havia trabalhado com Wei por 3 anos. Havia aprendido a antecipar o que ele precisava antes que ele pedisse. Havia aprendido que parte do trabalho, parte não escrita, não discutida, mas presente em cada interação, era manter o ambiente ao redor de Wei no estado em que ele funcionava melhor. Era um trabalho que ela havia executado com precisão. Mas havia algo que Mei Lin não havia percebido até aquela noite. Havia absorvido não apenas os hábitos de trabalho de Wei, mas também o jeito como Wei via as pessoas que ocupavam posições de serviço. Havia começado a tratar garçons, motoristas e recepcionistas com o mesmo tipo de economia de atenção que Wei usava, não por crueldade,
mas por imitação. Como se fosse a forma correta de operar num ambiente de alto nível. Aquela noite ia ensinar algo diferente. Sarah conhecia Hugo Farber. Havia uma cena específica que Sarah havia guardado daquela vez. Ao final de um jantar de negócios, Hugo havia assinado a conta sem verificar o total. O gesto de quem não precisa verificar porque o número nunca vai doer de verdade. Havia dobrado o recibo. Havia dito para o acompanhante em voz que não baixou: "Você pagou 10 mil por esse jantar e ainda teve que aturar a garçonete que explica o cardápio como se você fosse analfabeto." Havia rido. Sarah havia ouvido. Havia carregado o carrinho de sobremesas para longe dali, sem mudar a velocidade do passo. Aquela noite havia ficado, não como mágoa. Sarah havia aprendido há muito tempo que mágoa é um recurso caro de manter. Havia ficado como informação, como o tipo de dado que fica num arquivo que você não abre todo dia, mas que está lá quando você precisa entender o que está diante de você. Sócio de um escritório de investimentos. Homem que ela havia atendido em outro jantar, meses atrás, e havia lembrado não pelo pedido, mas pelo jeito. O jeito de quem acredita que o cargo concede direitos sobre as pessoas que o servem. Sarah esperou. 1 segundo, 2, 5. "Ela está esperando", disse Rodrigo em português, com um sorriso desconfortável que tentava ser neutro. Rodrigo Mendonça era o tipo de pessoa que tentava. Tentava equilibrar, tentava não ofender, tentava ser o ponto de contato amigável entre culturas que não tinham o mesmo idioma, nem o mesmo código de comportamento. Havia aprendido as 12 frases em mandarim precisamente para isso, para mostrar boa vontade, para suavizar. Mas havia um problema com pontes. Às vezes você se encontra no meio delas, sem conseguir ir para nenhum lado. Naquela noite, Rodrigo estava no meio da ponte. Weizen virou o rosto para Sarah com a lentidão de quem faz um favor. "Água", ele disse em inglês com sotaque forte. Depois olhou para Meilin e acrescentou algo em mandarim. Uma frase curta. Meilin cobriu a boca com a mão, mas o sorriso vazou pelos dedos. Sarah não piscou. Anotou o pedido. Percorreu a mesa, colheu o que cada um queria, confirmou as alergias, agradeceu. Tudo correto. Tudo dentro do protocolo. Quando se virou para ir à cozinha, ouviu a risada. Baixa, contida, mas inequívoca. Não era o tipo de risada que nasce do prazer. Era o tipo que nasce do poder. Sarah caminhou até o aparador de serviço no canto do salão. Tirou a pequena caderneta do bolso do avental. Um caderno de capa dura, gasto nas bordas, com páginas que começavam a amarelecer nas pontas. A letra dentro era miúda, caprichada. Num sistema de anotações que misturava caracteres chineses com notas fonéticas e observações em português. A letra de avó Sumiko. Ela fechou o caderno. Respirou. Renato apareceu ao lado dela com 2 garrafas d'água mineral. "Mesa 12 de novo?" Ele perguntou baixinho. "Mesa 12. Renato fez um som com a boca, algo entre suspiro e protesto. Tinha 26 anos, 2 a menos que Sarah, e há 3 anos trabalhava no âncora com ela. Era o tipo de pessoa que sabia quando ficar quieto e quando não ficar. "Precisa de ajuda?" Sarah sorriu de lado. "Estou bem." Ela não estava, mas isso era outra história. Uma história que havia começado muito antes daquela noite e que ninguém naquele salão sabia. O salão estava com lotação moderada. Não cheia, não vazia. O tipo de ocupação que permite ao garçom respirar entre as mesas, mas que não permite relaxar. Sarah conhecia cada mesa. Sabia que a mesa 3 tinha um casal comemorando algo. Havia velas, havia flores que eles mesmos tinham trazido. A mesa 8 tinha 4 executivos que faziam aquele jantar toda semana e não precisavam de cardápio. A mesa 15 tinha uma mulher jantando sozinha com um livro encostado na taça de vinho. Sarah conhecia os padrões, conhecia os rostos, conhecia o que cada pessoa precisava antes que precisassem dizer. Era isso que o avental não mostrava, mas que estava lá, em cada turno, construído por 18 meses de atenção. Sarah Monteiro havia chegado ao restaurante Âncora 18 meses antes, depois de deixar currículo em 22 lugares diferentes. O gerente da época havia dobrado o papel ao meio quando viu a lista de idiomas e a pesquisa de doutorado. "Aqui a gente serve", ele havia dito. "Não leciona." Sarah havia dito que entendia.
E havia começado na semana seguinte. O uniforme era preto. O caderno de pedidos era cinza. Os turnos duravam 10 horas, e os pés doíam nas primeiras 6 semanas até que o corpo se adaptava. Sara havia se adaptado. Havia aprendido o cardápio de cor, decorado os nomes dos rótulos, identificado quais clientes queriam conversa e quais queriam silêncio. Era boa no trabalho, melhor do que muita gente esperava. O trabalho era exigente de formas que não apareciam no contrato. Não apenas os pés, a postura, a memória, a precisão de quem lembra ao mesmo tempo o pedido da mesa 6, a alergia da mesa 9 e o aniversário do cliente da mesa 2 que havia mencionado de passagem. Sara havia aprendido que garçom bom não é quem carrega melhor, é quem presta atenção melhor. Havia noites mais fáceis e noites mais difíceis. As mais difíceis não eram as longas. Eram as em que os clientes chegavam com o tipo de cansaço que transforma as outras pessoas em obstáculos. Quando a mesa não olha para você ao fazer o pedido. Quando o pedido é dado de costas. Quando o pedido nem é dado, apenas apontado, com um gesto que não era rude tecnicamente, mas que sentia rude da mesma forma. Sara havia aprendido a separar isso do trabalho, a não carregar para casa o que não era dela para carregar. A avó Sumiko havia ajudado nisso também. Você não é o que te fazem sentir num dia ruim, a avó havia dito, numa tarde depois de um turno pesado. Você é o que você escolhe fazer com isso. Não é fácil, a avó havia admitido, antes que Sara pudesse responder. Mas é simples. Há uma diferença entre difícil e simples. Mas havia chegado ali por causa de avó Sumiko. Sumiko Watanabe Monteiro, 83 anos. Lúcida como sempre, teimosa como era desde os 30, com uma opinião sobre tudo e paciência para pouco. 3 meses de atraso no aluguel do apartamento na Liberdade. A reforma do banheiro que não podia mais esperar. Os remédios mensais. Sara havia feito os cálculos numa tarde de domingo com uma calculadora e um bloco de papel, e havia concluído que precisava de uma renda maior, imediatamente. O doutorado poderia esperar 1 ano. A avó não podia. A avó Sumiko havia protestado. Muito. Com aquela teimosia de 83 anos que não precisa mais fingir que concorda. Não vai parar o doutorado por minha causa, ela havia dito 3 vezes na mesma tarde. Não estou parando, estou pausando. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sara, avó, já decidi. Sumiko havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito, com a voz de quem muda de estratégia. Pelo menos leva o meu caderno. Sara não havia entendido por quê, mas havia levado. O caderno havia ficado no bolso do avental desde o primeiro dia, como hábito, como superstição, como algo que não conseguia nomear, mas que precisava estar lá. O peso certo, no lugar certo. A avó Sumiko havia nascido em Marília, interior de São Paulo, filha de imigrantes japoneses que chegaram ao Brasil com malas de couro, dicionários com as páginas dobradas e a determinação de quem sabe que não vai voltar. Havia crescido falando japonês em casa e português na escola, e havia aprendido mandarim durante uma década de estudo por correspondência com uma professora em Osaka. Havia chegado a falar 7 idiomas com fluência antes dos 40 anos. Havia sido intérprete por mais de 2 décadas. Havia sentado em mesas de negociação onde as palavras valiam fortunas e os erros de tradução podiam custar contratos inteiros. Havia parado quando os olhos começaram a falhar. 60 e poucos anos. Uma parada não planejada. Mas havia ensinado Sara cada língua que sabia. Tinha começado com o japonês, natural, parte do legado da família. Depois o inglês, que Sara havia absorvido rápido demais para a avó precisar insistir. Depois o mandarim, que Sara havia relutado no início porque os tons pareciam impossíveis. 5 modulações que a língua não sabia onde guardar. Você está tentando encaixar numa caixa que já existe, a avó havia dito numa tarde de chá verde e paciência. Para o mandarim, você precisa construir uma caixa nova. Sara tinha 8 anos. Não havia entendido completamente, mas havia continuado tentando. As aulas não tinham horário fixo. Aconteciam na cozinha, enquanto a avó preparava o arroz e deixava o vapor subir em silêncio. Aconteciam no ônibus,
quando Sumiko ditava frases em voz baixa e Sara repetia com os lábios quase fechados para não chamar a atenção dos outros passageiros. E às vezes chamava mesmo assim. E os outros passageiros olhavam. E a avó fingia não ver nada. Aconteciam de tarde, com o caderno aberto sobre a mesa da sala e a avó apontando para os caracteres com a caneta e dizendo o tom certo, esperando Sara repetir, corrigindo sem impaciência, esperando de novo. De novo. Havia uma disciplina no jeito que a avó Sumiko ensinava que Sara só havia entendido completamente muito mais tarde. Não era severidade. Era outra coisa. A ideia de que aprender uma língua era um ato de respeito. Que você estava entrando num mundo que não era originalmente seu, e que entrar com descuido era uma forma de não levar a sério aquele mundo. Quando você fala o tom errado em mandarim, a avó havia dito, numa tarde que Sara não havia esquecido, você não está apenas pronunciando errado. Você está dizendo uma palavra diferente. Às vezes uma palavra que não faz sentido, às vezes uma palavra que ofende. A língua tem peso específico. Você precisa respeitar o peso. Sara havia tentado fazer aquilo, não apenas reproduzir os sons, mas entrar neles. Deixar os tons aterrissarem não no ouvido, mas mais fundo, em algum lugar que você sente quando um tom está certo e quando não está. Havia levado 2 anos para chegar lá. 2 anos de novo, mas havia chegado. Assim, quase. O segundo tom sobe aqui, não fica plano. Sobe e fica. Como uma pergunta que não tem interrogação. Sara tentava. Errava. Tentava de novo. De novo. Tentava. Melhor. Mais uma vez. Isso durante anos. O mandarim que Sara havia relutado no início foi o idioma que mais demorou a entrar de verdade. E por isso, talvez, o que entrou mais fundo. O que mais custou foi o que mais ficou. Havia uma tarde específica que Sara não havia esquecido. 15 anos. Havia levado uma nota baixa numa prova de pronúncia e chegado em casa com a cara fechada. Havia jogado o caderno sobre a mesa, um gesto dramático de adolescente, e dito que não conseguia, que aquilo era impossível. A avó Sumiko havia ficado quieta por um longo tempo. Depois havia dito, o problema não é o mandarim, é o medo de errar. Não é medo, é que não funciona para mim. É medo. Você está esperando sair perfeito da primeira vez. E quando não sai perfeito, você decide que não funciona. Mas nenhuma língua sai perfeita da primeira vez. Nenhuma coisa boa sai perfeita da primeira vez. A perfeição vem depois do erro, porque o erro foi feito com honestidade. Sara havia ficado em silêncio. Volta para o caderno, a avó havia dito. Mas desta vez, erra com confiança. Como se o erro fosse parte do caminho, não o fim dele. Era um conselho estranho. Erra com confiança. Sara havia voltado ao caderno e havia errado algumas vezes mais antes de acertar. E havia guardado a frase. Por anos. Até aquela noite. Aos 22 anos, havia feito o processo seletivo para o intercâmbio em Pequim. Havia passado na primeira tentativa, com uma pontuação que os avaliadores comentaram no relatório com a palavra excepcional. 2 anos na China. Universidade parceira. Pesquisa de campo. Professores que elogiavam a pronúncia com a surpresa de quem não esperava aquilo de um falante não nativo. Em Pequim, havia tido professores que diziam que ela tinha ouvido de nativa, não querendo dizer que havia nascido lá, mas que ouvia de uma forma que muitos alunos não conseguiam desenvolver mesmo depois de anos de estudo. Era o resultado dos ônibus com a avó, das tardes com o caderno aberto, das manhãs em que Sumiko ditava os tons enquanto preparava o chá. Havia aprendido em Pequim que o mandarim não era só o que você falava, era como você pausava, como você escolhia o tom de cortesia, não o tom técnico, mas o tom social, que variava de acordo com a relação entre as pessoas, a situação, o que estava em jogo. Havia levado o caderno de avó Sumiko para Pequim e havia preenchido 8 páginas novas, com observações que a avó não havia coberto. Não porque a avó não soubesse, mas porque algumas coisas só se aprendem vivendo dentro da língua, dentro da cidade, dentro do ritmo do dia. Sara havia voltado com o mandarim como segunda pele. Em Pequim havia tido um professor, o professor Li, que havia dito algo que Sara havia guardado. Você pensa em mandarim ou você traduz do português?
Ela havia pensado antes de responder. Às vezes penso, às vezes traduzo. Depende do assunto. O professor havia assentido. Quando você pensar sempre, você chegou. A tradução é a fase de aprendizado. O pensamento é a chegada. Sara havia chegado num dia específico. Num mercado, comprando gengibre, havia regateado o preço sem pausar para montar a frase, sem sentir a estrutura por baixo. Apenas havia falado. E o vendedor havia respondido como se ela fosse mais uma pessoa no mercado, sem a atenção especial que as pessoas davam a estrangeiros. Havia saído do mercado com o gengibre e com a sensação de que algo havia encaixado. Havia mandado uma mensagem para a avó Sumiko naquela noite. Acho que cheguei. A avó havia respondido com 3 palavras. Eu sei, já. O caderno de avó Sumiko havia viajado com ela. Ia e voltava, sempre no bolso. De volta à noite da mesa 12. Na primeira rodada de serviço, Sara voltou com as taças de água. Wei Zhen estava ao telefone. Falava rápido, em mandarim, com o tom de quem dá ordens sem espaço para resposta. Sara serviu em silêncio, como o protocolo mandava. Quando chegou ao lugar de Mei Lin e se preparou para pousar a taça, a assistente levantou a mão sem tirar os olhos do tablet. Espere. Sara esperou. O salão continuava ao redor. O tinido das outras mesas. O murmúrio baixo da música. Mei Lin não levantou os olhos por quase 1 minuto inteiro. Depois acenou com a cabeça. Um gesto impaciente, como quem dispensa um objeto que ficou no caminho. Sara pousou a taça. Passou para o próximo lugar. Quando chegou ao lugar de Hugo Farber, ele a interceptou antes que ela pudesse servir. Oh, garçonete. Ele não a olhou. Mexia no celular. Esse couvert que veio antes estava frio. Manda trazer outro. Sara olhou para o pão no cesto. Havia saído da cozinha há menos de 15 minutos. Estava perfeito. Senhor, o pão foi assado agora mesmo, mas posso trazer um novo se o senhor preferir. Não tô pedindo sua análise, ele disse, finalmente levantando os olhos com aquele tom. O tom de quem não suporta ser contrariado por quem usa uniforme. Tô pedindo um novo. Claro. Sara anotou. Trago agora. Quando se virou, ouviu Hugo dizer para o homem ao lado, em voz que não tentava ser baixa. Difícil encontrar gente que simplesmente faz o que pede sem precisar explicar antes. Alguém concordou. Sara foi. Chegou ao aparador. Ficou 1 segundo parada. Respirou uma vez. Renato passou com uma bandeja de taças limpas. Tudo bem? Tudo bem. Você está com o rosto de quem não está tudo bem. Então o rosto está exagerando. Renato não acreditou. Mas foi. Havia algo que Renato não sabia. Algo que acontecera 3 semanas antes, num turno diferente, que Sara havia carregado desde então como um peso que não se nomeia facilmente. Naquela noite, havia uma mesa com um grupo de executivos. Um deles, gerente regional, com o tipo de paletó que grita o preço, havia passado horas fazendo comentários em inglês sobre o ambiente, sobre os outros clientes, sobre o cardápio. Comentários que claramente não esperava que ela entendesse. Um havia sido sobre ela. Essas brasileiras sorriem muito, mas não entendem nada. Ele havia dito para o colega, em inglês, mastigado, mas inteligível. É a formação. Servir e sorrir. Servir e sorrir. O colega havia dado uma gargalhada curta. Sara havia sentido o calor no peito. Aquele calor seco, não explosivo. O tipo de calor que fica. Havia pensado em responder. Havia dado 2 passos em direção à mesa com a bandeja na mão e a resposta na boca. Em inglês, clara, educada, mas definitivamente resposta. E então havia lembrado. 4 dias antes, Sara havia respondido em francês a um casal que fazia comentários sobre os outros clientes. Apenas uma frase. Casual. O casal havia ficado encantado, mas Dona Cláudia havia visto. No final do turno, a gerente a havia chamado ao escritório pequeno atrás da cozinha. Eu contratei uma garçonete, Dona Cláudia havia dito. Não uma intérprete. O cliente não está aqui para ser surpreendido. Está aqui para ser servido. Mais um episódio desses, e vou ter que repensar sua posição. Sara havia saído com o recado gravado. Havia passado a semana seguinte em silêncio absoluto. Respondia apenas o que era perguntado. Servia apenas o que era pedido. Por isso, naquela noite do executivo,
Havia dado 2 passos em direção à mesa e depois havia parado. Havia virado para o lado. Havia voltado ao aparador. Havia ficado quieta. O peso de ficar quieta naquela hora havia ficado com ela. Não como arrependimento, como lição. Como o entendimento de que havia um momento certo para cada resposta. Esse momento não era todo o momento. Era o momento em que a resposta não podia ser ignorada, não podia ser desmentida, não podia ser minimizada por quem havia provocado. A raiva fala antes de pensar. A prova espera o momento certo. O momento certo. Aquela noite, com Wei Zhen, Sara sentia que estava chegando. Na segunda ida com os pratos principais, Wei terminou o telefone e observou Sara com aquele tipo de atenção que não é atenção. É avaliação. Ele disse algo em mandarim para Rodrigo, em voz alta o suficiente para que a mesa ouvisse. A tradução chegou automática, como sempre, como ler uma placa no trânsito. Olha como ela anda. Treinou esse jeito, porte de rainha. Uma planta treinada ainda é uma planta. Rodrigo riu. Hugo Farber riu sem entender exatamente o que. Wei Zhen se virou para Sara com o sorriso de quem acredita que a piada ficou entre ele e a mesa. Obrigado, disse em português. De nada, senhor, Sara respondeu. E foi. No aparador, tirou o caderno de avó Sumiko do bolso. O segurou por 1 segundo. O peso gasto de tanto uso. As bordas arredondadas. Pensou na frase. Errar com confiança. Havia guardado aquela frase por anos. Havia chegado a hora de usar a outra parte dela. A parte que nunca havia sido dita em palavras, mas que estava em tudo que a avó havia ensinado. A prova vale mais que a raiva. Renato chegou ao lado dela. Mesa 12 pediu sobremesa. Ele disse baixo. E a assistente mandou dizer que o pedido tem que chegar em menos de 10 minutos. Sara guardou o caderno. Eu vou. Sara. Renato a segurou pelo braço levemente. O cara da cabeceira ficou falando de você a noite inteira. Eu não entendo o que ele diz, mas entendo o tom. Todo mundo entende o tom. Eu sei. Quer que eu vá junto? Não. Vai chamar atenção. Renato olhou para ela por 1 segundo mais longo. Tem um limite, sabe? Todo mundo tem. Eu sei onde o meu é. Ele soltou o braço dela. Não pareceu convencido, mas recuou. Na terceira ida à mesa 12, com as sobremesas na bandeja, a situação havia mudado de textura. Wei Zhen estava mais animado. Rodrigo gesticulava enquanto contava uma história longa. Hugo Farber havia guardado o celular. Sara serviu as tortas de maracujá. Chegou ao lugar de Meilin com o sorvete sem lactose. Isso demorou, Meilin disse, sem olhar. Foram 11 minutos, senhora. 11 é demais. Pausa. E o sorvete está mole. Sara olhou para o sorvete. Estava na temperatura correta. Posso verificar com a cozinha se... Não é necessário verificar. É necessário servir certo. Sara assentiu. Não respondeu. Quando estava pousando a última torta, Wei Zhen se recostou na cadeira e virou o rosto para ela. Calculativo. Você, ele disse em inglês, pausando entre as palavras. Você entende chinês? Sara o olhou nos olhos. Não, senhor. Wei Zhen sorriu. Era um sorriso largo, satisfeito. Ele se virou para a mesa e disse, mais alto desta vez, direcionado para todos ouvirem, em mandarim claro e articulado. Ela diz que não entende. Isso torna tudo mais divertido. Eu poderia dizer qualquer coisa na frente dela e ela não saberia. É como falar na frente de uma planta. A planta sorri, traz comida e não processa nada. 10 mil reais de gorjeta para ela se conseguir repetir uma frase minha em mandarim sem sotaque. 10 mil. Alguém tem dúvida de que é impossível? Rodrigo riu. Impossível. Exatamente, Wei disse. Impossível. Hugo Farber levantou o copo levemente. Um gesto de aprovação. 10 mil reais. Dito em voz alta. Com 8 testemunhas. Com a segurança absoluta de quem sabe que está seguro porque nunca parou para imaginar que poderia não estar. Sara havia ouvido cada palavra. A tradução havia chegado antes que as palavras terminassem, como sempre. Havia um tempo, nos primeiros meses em Pequim, quando a velocidade da compreensão ainda não havia alcançado a velocidade da fala. Esse lag havia desaparecido há muito tempo. Agora chegava tudo junto, som e sentido no mesmo instante. Por isso, havia ouvido não apenas o que Wei havia dito,
Mas como havia dito? O tom de diversão, a ausência de malícia calculada, era pior do que malícia. Era descuido. O descuido de quem não considera que a outra pessoa possa ser real o suficiente para entender. Uma planta. Ele havia chamado de planta. Sara havia ficado quieta por dentro. Não raiva. Não mágoa. Algo que demorou 1 segundo para identificar. E quando identificou, reconheceu. Era a mesma clareza que havia sentido naquela tarde dos 15 anos, quando a avó havia ficado quieta antes de falar. Clareza. O tipo de clareza que chega quando você entende exatamente o que está diante de você e exatamente o que vai fazer. O momento havia chegado. Sara não parou de servir. Terminou a última torta. Recuou um passo. Ficou parada. Não foi embora. Ficou a 1 metro da mesa com a bandeja sob o braço e o caderno de avó Sumiko no bolso. O coração batia num ritmo diferente. Não de medo, não de raiva. Algo mais antigo e mais sólido. A sensação antes de algo que você ensaiou por anos sem saber que estava ensaiando. As mãos, a bandeja, o salão ao redor. 1 segundo. Só 1. Wei Jane percebeu que ela não havia se movido. Olhou para ela com surpresa. Precisa de algo? Sara respirou. Uma vez. Devagar. E abriu a boca. O que veio primeiro não foi português. Foi mandarim. Perfeito. Tom a tom. Sem hesitação. Sem sotaque estrangeiro. A frase que Wei havia dito, a frase sobre ela ser uma planta que sorri e não processa, repetida de volta para ele, palavra por palavra, com a entonação exata de quem ouviu aquela língua desde os 8 anos. Como um espelho que fala. O silêncio foi instantâneo. Não foi gradual. Foi um corte. Como quando alguém desliga um som e o que fica é uma qualidade de quietude que não existia antes. Wei Zhen olhou para ela. Os olhos mudaram. Não foi sutil. Foi o tipo de mudança que acontece quando a realidade que uma pessoa construiu começa a apresentar rachaduras. Uma linha fina no centro que vai abrindo enquanto você observa e não consegue parar. Sara continuou. Não levantou a voz. Não acelerou. O senhor disse que eu sou uma planta treinada. Ela falou em mandarim primeiro. Depois repetiu em português. Devagar, para que todos na mesa entendessem cada sílaba. Disse que eu sorrio, mas não processo nada. Disse que eu não saberia se o senhor falasse qualquer coisa na minha frente. Pausa. Entendo tudo. Desde a primeira palavra que o senhor disse esta noite. O silêncio durou mais 4 segundos. Rodrigo abriu a boca. Não saiu nada. Fechou. Hugo Farber pousou a colher da torta sobre o prato com um som de porcelana que ecoou mais do que deveria. Meilin fitou Sara com uma expressão que não era mais arrogância. Era cálculo. O rosto de quem percebe que subestimou algo e está tentando quantificar o tamanho do erro em tempo real. O casal no canto olhava para Sara com uma atenção que não haviam tido em toda a noite. A mulher havia pousado o garfo. O homem havia se endireitado na cadeira. Estágio 1. Wei Zhen enrijeceu. A mandíbula. Os ombros. A postura de quem tenta recuperar a autoridade que foi retirada de um jeito que nunca havia previsto. Onde você aprendeu isso? Ele disse. A voz mais dura. Com minha avó. Sara respondeu em mandarim. Limpo. Ela foi intérprete por mais de 20 anos. Falava 7 idiomas. Começou a me ensinar quando eu tinha 6 anos. Silêncio. Continuei depois. 2 anos de intercâmbio em Pequim. Doutorado em linguística com ênfase em aquisição de segunda língua e padrões fonéticos. Sara disse isso sem tom de acusação. Como informação. Apenas informação que havia estado ali o tempo todo, sem que ninguém houvesse perguntado. Wei Zhen olhou para ela. O escrutínio de quem tenta encontrar uma inconsistência. Não encontrou. Você trabalha num restaurante, ele disse. A autoridade tentando se recuperar. Se você fala mandarim, por que está aqui servindo água? Estágio 2. Sara o olhou diretamente. Por que o senhor acha que alguém com habilidade só pode estar num lugar específico? A pergunta pousou sobre a mesa como algo com peso. Eu trabalho aqui porque escolhi trabalhar aqui, por enquanto. Esse trabalho paga as contas da minha família. Não tem nada de errado nisso. E não diminui o que eu sei. O que eu sei não fica menor porque eu uso avental. Rodrigo olhava para a toalha de linho.
Hugo Farber havia se virado levemente na cadeira, como quem tenta se descolar de algo. O casal no canto da mesa havia trocado mais um olhar, desta vez mais longo, com um gesto menor da mulher em direção ao bolso onde ficava o celular, como quem pensa em filmar, mas ainda não decidiu. O homem havia segurado o pulso dela levemente. Não. Só espera. Era o tipo de momento que a sala inteira havia entendido que era raro. Não na intensidade superficial de uma confusão ou de um escândalo. Na intensidade mais quieta de algo que revela alguma coisa que as pessoas já sabiam, mas nunca haviam visto formulado com tanta clareza na frente delas. A garçonete de avental, o homem da gravata vermelha, a aposta que havia sido feita com toda a certeza do mundo, e a resposta que havia chegado com toda a calma do mundo. Wei Zhen recostou na cadeira. Cruzou os braços. Muito bem, ele disse. Você fala mandarim. Eu aceito. Mas minha aposta foi sobre falar sem sotaque. Uma pausa estratégica. E você claramente tem sotaque. Rodrigo, que havia ficado quieto até então, tossiu levemente. Mentira. Uma mentira que todos na mesa sabiam que era mentira. A pronúncia havia sido impecável. Tom ascendente nos lugares certos. Tom descendente onde era necessário. Sem a rigidez de quem aprendeu de livro. Sem a cadência errada de quem ouviu, mas nunca falou de verdade. O senhor pode perguntar ao senhor Rodrigo se eu tinha sotaque. Sara disse, ainda em mandarim. Todos olharam para Rodrigo. Rodrigo corou. Um vermelho que começou no pescoço e subiu devagar até a testa. Ficou em silêncio por um segundo que durou demais para quem estava esperando. Ela não tinha sotaque. Nenhum. Estágio 3. Wei Zhen ficou em silêncio. Não foi um silêncio de raiva. Foi diferente dos anteriores, mais quieto, mais fundo. O silêncio de quem está recalculando. De quem olha para o que construiu naquela noite e percebe que o chão que achava sólido não era. A mesa inteira estava quieta. O barulho do salão continuou ao redor. Conversas distantes, talheres sobre porcelana, a música suave. Mas na mesa 12 havia uma quietude diferente. A quietude do colapso que não é explosão. É desmoronamento lento. Wei Zhen olhou para Sara. Não com a avaliação de antes. Não com a arrogância. Com algo que não havia aparecido em nenhum momento da noite. Atenção real. A aposta era de 10 mil reais, ele disse. A voz havia perdido a camada de performance. O que ficou embaixo era mais simples, mais real. Era, Sara confirmou. Wei Zhen tirou o celular do bolso. Digitou algo. Depois levantou os olhos para ela. Me dê uma conta bancária. Renato havia parado a 3 metros. Tinha chegado com uma bandeja vazia demais para ter razão de ser. Ficou parado com o rosto de quem assiste a algo que vai contar para o resto da vida. Dona Cláudia havia saído da cozinha na hora errada, ou na hora certa, dependendo do ângulo. Estava parada perto da entrada do salão com um sorriso congelado que não sabia bem o que querer ser. Hugo Farber olhava para a torta no prato. Havia pousado a colher há 2 minutos e não havia tocado mais. Meilin havia pousado o tablet. Havia algo no rosto dela que era diferente da arrogância da chegada e diferente do cálculo do momento do choque. Era mais simples. Era o rosto de quem está aprendendo algo em tempo real e que sabe que vai carregar aquilo para fora daquela sala. Havia uma frase que a garçonete havia dito que Meilin não havia conseguido tirar da cabeça. O que eu sei não fica menor porque eu uso avental. Ela havia dito isso sem raiva, sem tom de manifesto. Como se fosse uma observação sobre física, sobre como as coisas funcionam, sobre como a realidade é organizada, independente do que qualquer pessoa na sala achasse sobre o assunto. Meilin havia trabalhado nos últimos 3 anos para ser levada a sério em cada sala que entrava. Havia aprendido a falar mais rápido, a carregar o tablet como um escudo, a antecipar antes de ser pedido. Havia construído uma armadura de competência para que ninguém pudesse olhar para ela e ver apenas a assistente. A garçonete havia feito o oposto. Havia ficado quieta. Havia servido. Havia esperado. E quando havia falado, não havia precisado da armadura. Meilin ficou com isso. Meilin havia pousado o tablet sobre a mesa pela primeira vez em toda a noite. Apenas olhando. Sara passou os dados bancários. Sem tremor na voz. Sem triunfalismo. Com a mesma voz com que havia apresentado o cardápio de vinhos mais cedo.
Wei Zhen fez a transferência. Mostrou a tela para ela confirmar. Os zeros estavam todos lá. A mesa 12 ficou em silêncio por mais um tempo depois que Sara se afastou. Rodrigo foi o primeiro a falar. Disse algo baixo para Wei, em português. Wei ouviu. Ficou em silêncio. Depois respondeu com 3 palavras que Rodrigo havia entendido pelo jeito como se endireitou na cadeira. O casal no canto, os 2 que haviam ficado quietos a maior parte da noite, havia pedido sobremesa e ficado por mais meia hora. Na hora de ir embora, a mulher havia parado perto de Sara no corredor entre as mesas. Obrigada, ela havia dito em voz baixa. Nada mais. Sara havia assentido. Nada mais era necessário. Renato estava ao lado dela em 3 segundos. Que foi aquilo? Ele sussurrou. Trabalho, ela disse. Sara, você falou mandarim perfeito com o cara mais rico da mesa. Ele me deu a oportunidade. Renato tirou o celular do bolso. Tem um vídeo. Ela parou. O quê? Alguém na mesa filmou. Postou já. Está com 6.000 visualizações. Renato mostrou a tela. 15 segundos. O ângulo de um dos lugares da mesa. Wei Zhen com a expressão de choque e Sara falando em mandarim com a precisão de quem nasceu naquela língua. A legenda dizia: garçonete responde milionário em mandarim perfeito após humilhação em restaurante de luxo. Os números rodavam. 7.000, 8.000, subindo enquanto ela olhava. Sara devolveu o celular. Não muda nada no turno, disse. Ainda tem 4 mesas para fechar. Renato a olhou como se ela fosse de outro planeta, mas guardou o celular. Quando Sara passou pela entrada do salão, Dona Cláudia estava ali. Por que você não me disse que falava mandarim? Ela perguntou. Sara pensou na tarde no escritório, na advertência. No aqui, a gente serve, não leciona. Você não perguntou? Sara disse. Dona Cláudia ficou em silêncio. Depois, vá terminar o turno. Sara foi. O turno fechou às 11h30. Sara dobrou o avental, passou o caderno de avó Sumiko de volta para a bolsa e saiu pela entrada de serviço. Caminhou 3 quarteirões no frio da noite até o ponto de ônibus. O telefone vibrou 17 vezes durante a caminhada. Ela não olhou nenhuma vez. Olhou uma vez no ônibus quando o silêncio estava mais quieto. O vídeo tinha 140.000 visualizações. 2 horas depois de ter sido postado. Sara havia ficado olhando para o número por um tempo. Não com orgulho, não com medo, com uma estranheza calma. Havia feito algo que estava dentro de si há 20 anos e que havia chegado à superfície naquela noite porque as circunstâncias haviam criado o espaço. O número era sobre aquelas circunstâncias. Mas o que havia acontecido era sobre algo muito mais antigo. Havia colocado o celular no bolso e havia olhado pela janela do ônibus. A cidade à noite. Os postes. O reflexo das luzes nas calçadas. Um casal esperando o sinal na esquina. Um homem com uma sacola de supermercado, andando depressa no frio. A cidade havia continuado. As grandes coisas particulares aconteciam, e a cidade não sabia. E havia algo profundamente correto nisso. O que importava não precisava da cidade para ser real. Nos dias seguintes, o número não parou de crescer. Não da forma lenta e gradual de um conteúdo que vai sendo descoberto. Da forma acelerada de algo que toca um nervo coletivo. A velocidade de quando uma imagem chega antes das palavras e as pessoas repassam antes de pensar, porque não precisam pensar, só sentir. Repórteres de portais de notícia compartilharam com títulos que variavam do dramático ao analítico. Uma apresentadora de programa vespertino comentou ao vivo. A câmera capturou o momento em que ela assistiu pela primeira vez, com o olho brilhando. E o clipe dela foi assistido mais de 300.000 vezes em 2 horas. Páginas de linguística explicaram a dificuldade técnica do mandarim e por que a performance de Sara era genuinamente impressionante do ponto de vista fonético. Grupos de brasileiros no exterior enviaram o vídeo uns para os outros com comentários curtos que diziam tudo. Wei Zhen virou assunto. Não da forma que estava acostumado. Artigos de negócios, citações respeitosas em painéis de investimento. Da forma que não estava. Comentários, memes. A frase, uma planta treinada, transformada em referência recorrente sobre arrogância
de quem subestima o que está à sua frente. Rodrigo Mendonça enviou para Wei uma mensagem às 6 da manhã do dia seguinte. Está em todo o portal de notícia do Brasil. E chegou na China. Um veículo de Xangai publicou: empresário é surpreendido por garçonete que domina mandarim em restaurante de luxo. O assessor de comunicação de Wei ligou depois, com a voz de quem não havia dormido. A assessoria deveria se posicionar, ele disse. Não vou me posicionar. Sr. Wei, não é do meu estilo reagir a vídeo de internet. Desligou. O silêncio que veio depois da ligação durou mais que o habitual. Wei ficou olhando para a janela, a vista do centro financeiro, os prédios espelhados refletindo a manhã, o movimento da cidade que não para nada. Pensou na garçonete, na precisão, na calma no rosto, na ausência completa de raiva. O que havia sido, talvez, a coisa mais desconcertante de tudo. Havia esperado raiva. Havia esperado o confronto que ele saberia como manejar. Em vez disso, havia encontrado uma clareza tranquila que não tinha defesa porque não precisava. Havia uma coisa específica que não saía da cabeça de Wei naquela manhã. A postura da garçonete durante toda a noite. Ele havia dito coisas que, se ditas em português, teriam provocado uma reação imediata. Raiva, constrangimento, confronto. A garçonete havia ouvido cada palavra e não havia mostrado nada. Havia continuado trabalhando. Havia servido o pão novo que Hugo havia pedido sem razão. Havia esperado quando Meilin havia mandado esperar. Havia aceitado cada indignidade daquela noite com uma calma que, na retrospectiva, era a coisa mais desconcertante de tudo. Não era submissão. Havia algo completamente diferente numa submissão e numa escolha consciente de esperar. A garçonete havia escolhido esperar. E quando havia escolhido responder, havia respondido de uma forma que não podia ser ignorada, não podia ser desmentida, não podia ser minimizada por autoridade ou por posição. Wei havia construído uma carreira inteira sendo a pessoa que não podia ser ignorada. Era o homem da sala que todos observavam, que todos queriam agradar, que determinava o tom de qualquer encontro apenas pela forma como entrava. Naquela noite, uma garçonete havia feito isso melhor do que ele. Não por poder, por preparo, por uma vida inteira de construção invisível. Havia sido injusto, em voz alta, em mandarim, achando que o idioma o protegia. Havia errado em tudo. Naquela tarde, Meilin entrou no escritório com um relatório. Pousou sobre a mesa. Ficou em pé. O que foi? Wei perguntou sem olhar. Pausa. Eu queria pedir desculpas, ela disse. Ele levantou os olhos. Fui rude com a garçonete, mais de uma vez. Não era necessário. Pausa menor. E não era correto. Wei ficou em silêncio por um momento. Você está certa. Não era. Meilin assentiu. Saiu. Wei ficou olhando para a janela de novo. Havia construído paredes entre o que dizia por costume e o que de fato pensava sobre as pessoas que o serviam. A garçonete havia derrubado uma dessas paredes. Não com raiva, com competência tranquila. Abriu o laptop. Pesquisou Sara Monteiro. Encontrou o perfil do programa de doutorado. Uma publicação acadêmica em coautoria com uma professora chamada Vera Assis sobre padrões fonéticos no aprendizado do mandarim por falantes nativos do português. Ficou lendo por 20 minutos. O artigo era técnico. Falava sobre a diferença entre falantes que aprendem um idioma na infância em contexto de imersão parcial, como Sara, e falantes que aprendem na vida adulta em contexto formal. A hipótese principal era que o componente prosódico da língua, o ritmo, a melodia, a curva tonal, era muito mais facilmente adquirido em contexto de imersão precoce, mesmo que informal, do que em contexto de estudo formal tardio. Havia um trecho que Wei havia lido 2 vezes. A autora argumentava que a tradutora mais eficaz não era necessariamente a que tinha mais vocabulário. Era a que havia aprendido a língua como gesto cultural, não apenas como sistema linguístico. Que havia internado não apenas as palavras, mas o ritmo de pensamento que as palavras carregavam. Wei havia ficado olhando para essa frase. Havia pensado na garçonete, na forma como ela havia falado, não como alguém usando um idioma, mas como alguém habitando um idioma, como se o mandarim fosse natural nela da mesma forma que o silêncio escolhido havia sido natural
durante toda aquela noite. Depois abriu o e-mail e escreveu para a filha. Depois pegou o telefone. Sara estava no apartamento de avó Sumiko quando o telefone tocou. Um número desconhecido. Ela atendeu com a voz cuidadosa de quem não sabe o que está chegando. Aqui é Wei Zhen. Silêncio de um segundo. Boa tarde, ela disse. Eu queria conversar pessoalmente, não por telefone. Pausa. Sobre o que, Sr. Wei? Uma pausa do lado dele, mais longa que o necessário. Sobre o que aconteceu, sobre o que eu disse e sobre o que eu não disse. Sara olhou para a avó Sumiko, que estava sentada na poltrona com uma xícara de chá e um livro de palavras cruzadas, fingindo não ouvir nada com um talento cultivado por décadas. Pode ser amanhã à tarde, Sara disse. Aqui no hotel? Se preferir. Prefiro, ele disse. Obrigado. Ela foi. A sala de reuniões do hotel era grande demais para 2 pessoas. Wei Zhen havia pedido chá verde, temperatura correta, numa chaleira de porcelana branca. Havia ficado em pé quando Sara entrou. Eles sentaram dos 2 lados da mesa. Por um momento, nenhum dos 2 disse nada. Eu ouvi que o vídeo chegou a 2 milhões de visualizações. Wei começou. Ouvi também. Você não acompanha? Não com frequência. Não muda o que aconteceu antes do vídeo. E o antes é o que importa. Silêncio. Não, disse Wei. Não muda. Pousou as mãos sobre a mesa. Olhou para elas por um segundo. Eu cresci num ambiente onde a posição de alguém determinava como você falava com essa pessoa. É um sistema que aprendi antes de questionar. Pausa. Não é justificativa, é explicação. Há uma diferença. Eu entendo de onde vem, Sara disse. Não significa que é justo. Não é. Simples, sem rodeio. Eu fui injusto com você, mais de uma vez. E o pior é que fiz isso em público, porque a audiência me fazia sentir que eu estava seguro, que o idioma me protegia. Sara ficou quieta. Por que você esperou para responder? Ele perguntou. Você entendeu tudo desde a primeira frase, porque a raiva fala antes de pensar. Eu não queria falar antes de pensar. Pausa. Porque quando o momento chega, precisa chegar certo. Uma resposta no momento errado é só mais ruído. Wei ficou em silêncio por um tempo mais longo. Sua avó te ensinou isso? Minha avó me ensinou muita coisa. Ele assentiu, como quem processa mais do que as palavras. Tem algo que eu quero perguntar, Wei disse. Não sobre o trabalho. Sobre você. Sara esperou. Como você manteve a compostura, a noite inteira? Eu disse coisas. Você ouviu cada uma. E você continuou com aquele rosto que não mostrava nada. Sara pensou por um momento antes de responder. Não era nada, ela disse. Não era performance, era escolha. Pausa. Tem uma frase que a minha avó me ensinou. Ela diz que a raiva é uma emoção honesta, mas cara. Honesta porque é real. Cara porque você paga por ela com clareza. A clareza do que você quer fazer naquele momento. E o que você queria fazer? Queria responder, desde a primeira frase. Pausa. Mas queria responder de uma forma que ficasse, que não pudesse ser desfeita com uma gargalhada ou com uma mudança de assunto. Wei ficou em silêncio por um momento. O momento certo chegou quando o senhor fez a aposta. Sara o olhou. Quando o senhor disse em voz alta com testemunhas que eu não entendia. Esse foi o momento, porque a partir dali, quando eu respondi, não havia como fingir que não havia acontecido. Wei assentiu lentamente. Você planejou isso. Eu escolhi quando agir. Pausa. É diferente. Eu tenho uma proposta, disse então. Tenho um projeto de expansão no Brasil. Vou precisar de alguém que fale mandarim e português com fluência real. Não fluência funcional de reunião, mas fluência de nuance, de cultura, de entendimento do que cada língua carrega que não está escrito nas palavras. Pausa. Li seu artigo. O que você escreveu sobre aquisição fonética é exatamente o tipo de sensibilidade que preciso numa consultora de comunicação intercultural. Não como compensação pelo que aconteceu, como reconhecimento do que você sabe. Sara não disse nada imediatamente. Não precisa de resposta agora. Ele continuou. Vou pensar. É tudo o que eu pedi. Eles terminaram o chá.
Conversaram mais sobre o projeto, sobre linguística, sobre a diferença entre falar uma língua e conhecê-la de dentro. Foi a conversa mais honesta que qualquer um dos dois havia tido naquela semana. Sara foi embora. Caminhou até o ponto de ônibus com as mãos nos bolsos do casaco, o caderno de avó Sumiko na bolsa. O hotel ficava a 15 minutos a pé do ponto de ônibus mais próximo. Sara havia feito aquele caminho devagar, sem pressa, deixando o frio cortar o casaco de uma forma que ajudava a pensar. Havia sido uma conversa diferente do que ela havia esperado. Não havia esperado tanta honestidade. Havia esperado o tipo de encontro onde os dois lados dizem coisas corretas e saem sem que nada real tenha mudado. Mas havia havido algo real ali. Wei não havia se tornado outra pessoa. Pessoas não se tornam outras pessoas de uma conversa para outra. Mas havia havido uma tentativa honesta de olhar para o próprio erro, sem usar o dinheiro ou a posição para amortizar o olhar. Isso tinha peso. Sara havia chegado ao ponto de ônibus com aquela reflexão ainda ativa. A avó Sumiko estava na poltrona quando ela chegou, o livro de palavras cruzadas no colo, os olhos abertos demais para quem estava concentrada naquilo. Como foi? A avó perguntou. Interessante. Ele pediu desculpas? Do jeito dele. A avó fez um som pensativo. Levantou a xícara. Tomou um gole. Às vezes o jeito deles é o máximo que eles conseguem. E o máximo que conseguem, se for honesto, já é um começo. Sara tirou o casaco. Sentou no sofá ao lado da poltrona. Ficou olhando para o apartamento. As prateleiras de livros em 6 idiomas. As xícaras de porcelana alinhadas no armário de vidro. A fotografia na parede de avó Sumiko jovem com um grupo de intérpretes na frente de um prédio num país que Sara nunca havia identificado com certeza. Avó. Sim. Você sabia que eu ia usar o caderno algum dia. Não só para guardar. A avó não respondeu imediatamente. Olhou para a xícara, para a janela, para o apartamento que tinha 70 anos de história espalhados pelas prateleiras. Eu sabia que você ia precisar de alguma coisa que te lembrasse de quem você é quando o mundo tentasse te fazer esquecer. Pausa. Mas o caderno é só o veículo. O que te lembrou de quem você é foi o que está dentro de você, não o papel. Sara ficou em silêncio. Você me ensinou 7 idiomas, ela disse. Mas a coisa que mais me ajudou naquela noite não foi nenhuma delas. A avó esperou. Foi o que você me disse quando eu tinha 15 anos. Sobre a prova. Sobre errar com confiança. A avó Sumiko ficou quieta por um momento. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, que ficava mais nos olhos que na boca. O sorriso de quem não se surpreende porque sabia. Você se lembrou. Eu sempre me lembro. A avó pousou o livro. Pousou a xícara. Ficou olhando para Sara com aquela atenção quieta que não precisava de palavras, mas as usava quando queria ser muito precisa. Cada língua é um mundo, ela disse. Mas a língua mais difícil de aprender é a do silêncio. Saber quando ficar quieta, quando esperar, quando o momento chegou. Uma pausa. Você aprendeu essa mais rápido que todas as outras. Sara ficou olhando para a fotografia na parede. Vou aceitar a proposta dele, ela disse. Mas não agora. Vou terminar o doutorado primeiro. Certo. E vou ficar no âncora até o fim do ano. Dona Cláudia precisa de gente boa. Também certo. E vou continuar levando o seu caderno no bolso. A avó Sumiko pegou a xícara de chá. A levantou levemente. Não um brinde de taça, mas a versão dela. Simples, exata. Esse era o único que eu não precisava ouvir, ela disse. Semanas depois, as coisas mudaram por conta própria. Do jeito quieto que as coisas mudam quando o que precisava acontecer finalmente acontece. Weijane encerrou as reuniões formais com o escritório de Rodrigo e abriu um processo de seleção para consultores de comunicação intercultural. A notícia saiu em portais de negócios. No texto do anúncio, havia uma linha diferente dos anteriores. Buscamos profissionais que entendam que a competência tem muitas formas. Fale sobre a sua. Rodrigo Mendonça enviou uma mensagem para Sara pelo perfil profissional. A mensagem era curta. Quero pedir desculpas por ter rido naquela noite. Fiz isso sem entender do que estava rindo. Não é desculpa. Só quero que você saiba que entendo agora. Sara respondeu que aceitava. Hugo Farber não enviou mensagem, mas Sara ouviu semanas depois, por uma colega de outro turno,
que ele havia mudado o tom com os garçons do restaurante onde almoçava toda semana. Pequena coisa, mas real. Dona Cláudia havia mudado algo no protocolo do restaurante. O formulário de contratação passou a incluir idiomas falados, não como filtro, como informação. Deveria ter feito isso desde o início. Ela havia dito para Sara, numa tarde quieta após o serviço. Eu estava tratando vocês como função, não como pessoas com história. Sara havia dito que entendia. Renato havia começado a aprender inglês. Um curso noturno, pago com as próprias economias. Havia contado para Sara numa noite depois do turno de passagem, sem drama. Você me inspirou um pouco, ele havia dito. Um pouco? Não exagera. Sara havia sorrido. O doutorado foi retomado. Professora Vera havia guardado a vaga de pesquisa. Eu sabia que você voltava, ela havia dito. Sara voltou ao programa em tempo parcial, conciliando com um turno reduzido no âncora. E então, chegou o convite do seminário. A universidade queria Sara para falar num evento sobre linguística e identidade. Auditório aberto, transmissão ao vivo para as filiais de 3 outros estados. Sara disse sim, com uma condição. Queria trazer a avó Sumiko. Havia preparado o que ia dizer por 3 noites. Não havia escrito. Havia andado pelo apartamento depois que a avó dormia, com o caderno na mão sem abrir, e havia falado em voz baixa para si mesma, construindo, desmontando, reconstruindo. Havia partes que saíam fáceis. A parte sobre o doutorado. A parte sobre a avó. A parte sobre o que havia acontecido no restaurante. A parte difícil era outra. Era a parte sobre quem havia subestimado. Sobre como falar sobre isso sem criar um tribunal. Sem dividir a sala em culpados e inocentes. Porque a verdade era que a divisão não era útil, nem era precisa. As mesmas pessoas podiam estar nos 2 lados ao mesmo tempo, dependendo do momento e do contexto. Isso era o mais difícil de dizer, e era o mais necessário. Na última noite antes do seminário, havia ficado na cozinha às 2 da manhã com o caderno de avó Sumiko aberto sobre a mesa. Havia folheado as páginas, o mandarim da avó, os tons anotados, as observações, as 8 páginas que Sara havia preenchido em Pequim. Havia fechado o caderno, havia respirado. Amanhã. O seminário aconteceu numa quinta-feira, num auditório com 300 lugares que estava cheio até o corredor. A avó sentou na primeira fileira com o livro de palavras cruzadas no colo. Havia chegado meia hora antes. Havia avaliado o auditório. Havia dito razoável, com a voz de quem já viu espaços melhores. Sara ficou em pé no palco. Olhou para a plateia. Havia estudantes de linguística com cadernos abertos. Havia jornalistas com gravadores. Havia gente que havia visto o vídeo e queria colocar rosto e história no que tinha assistido. Havia gente que não havia visto o vídeo, mas havia sido trazida por alguém que sim. Havia professores de língua. Havia funcionários de restaurantes e hotéis que alguém havia convidado, porque a história havia chegado lá também. Havia no canto direito, discretamente, Renato. Havia pedido folga naquele dia sem contar por quê. Sara respirou. Eu não vim falar sobre o vídeo, ela começou. A voz, firme, sem tremor. Vim falar sobre o que estava acontecendo antes do vídeo. Porque o que acontece antes é sempre mais importante do que o momento que as câmeras pegam. O auditório ficou quieto. 3 anos atrás, eu era doutoranda. Pesquisava como as pessoas aprendem idiomas. Não a teoria em abstrato, mas a experiência concreta. O que acontece no corpo quando você tenta falar uma língua que não é a sua? Que músculo você usa? Que medo você sente quando erra? Que vergonha! Que alegria pequena e privada quando acerta depois de errar 100 vezes. Pausa. Eu interrompi o doutorado para trabalhar. Minha família precisava. Isso acontece com muita gente aqui dentro. Vocês sabem, a vida não espera o momento certo para precisar de você. Ela só precisa. Alguns assentiam na plateia. Alguns olhavam para as próprias mãos. No restaurante aprendi algo que a universidade não havia me ensinado de forma tão concreta. Sara parou. O peso do invisível. O peso de estar num lugar e ser tratada como se não fosse totalmente real. Como se o uniforme fosse uma redução. Como se o trabalho que eu fazia fosse o teto do que eu poderia ser. Silêncio.
Tem gente aqui que sabe exatamente o que estou falando, que trabalhou num lugar que não era o lugar que imaginava para si, que foi tratada como se a função fosse o limite, que sentiu a competência real ficar invisível atrás do crachá, ou do avental, ou do título, ou da falta dele, que ouviu comentários que dependiam de ela não entender, e entendeu. Uma pausa mais longa. Alguns na plateia se mexeram. O tipo de movimento que não é desconforto, é reconhecimento. E tem gente aqui que já esteve do outro lado. Sara disse isso sem tom cortante, sem acusação, com o mesmo tom de quem está contando algo que é verdade e que sabe que a verdade não precisa de raiva para chegar. Que já falou sobre alguém na frente dela acreditando que ela não ia entender. Que já riu de uma piada que dependia da ignorância de outra pessoa. Que já subestimou. Esse lado também existe. E se você está aqui, você provavelmente sabe disso. O auditório estava completamente quieto agora. Eu não fiz nada extraordinário naquela noite. Respondi em mandarim porque falo mandarim. Isso não é façanha, é competência. O que foi revelador foi o que o vídeo mostrou, que as pessoas estavam esperando por esse tipo de momento. Esperando por um momento em que alguém colocado num lugar menor responde com o que tem de melhor. E que esse momento as move de uma forma que nenhum discurso formal moveria. Porque é real. Sara olhou para a primeira fileira. A avó Sumiko havia pousado o livro de palavras cruzadas. Olhava para Sara com aquela atenção quieta que não precisava de expressão. O olho brilhava com um tipo específico de orgulho. O orgulho de quem plantou algo há muitos anos e está vendo a planta crescida finalmente no tamanho que sempre soube que ia chegar. Minha avó me ensinou 7 idiomas, Sara disse. A voz, mais suave. Cada uma levou tempo. Cada uma custou erro. Cada uma foi um presente que ela deu sem nunca me pedir nada em troca. Pausa. Mas o que ela me ensinou que ficou maior do que qualquer língua foi isso. A sua competência é sua. Ninguém pode tirar, pode ignorar, pode tentar invisibilizar, pode rir, pode supor que você não entende, mas não pode tirar, porque ela não está no uniforme, não está no cargo. Ela está em você. O auditório em silêncio. Para quem já foi invisibilizado, o que você sabe tem valor mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando ninguém está filmando. Mesmo quando a sala não está cheia. Você já era antes desse momento. Continue sendo. Pausa. Para quem já invisibilizou, o erro não é o fim. A percepção é um começo. O reconhecimento, mesmo tarde, mesmo difícil, ainda conta. Mais do que você imagina que conta. Sara ficou em silêncio por um segundo. Minha avó tem uma frase que eu repito para mim há anos. Cada língua é um mundo inteiro. Quem aprende uma língua, aprende como uma outra gente vê o sol. Hoje acredito mais ainda, porque aquela noite me mostrou que o problema nunca foi o idioma. Nunca. O problema foi o que uma pessoa achava que podia dizer na frente de outra, porque acreditava que aquela outra não entendia. E o que isso revela sobre como vemos quem serve, quem trabalha, quem está num lugar que o mundo resolveu chamar de menor. Essa é uma conversa que não termina em 2 minutos de vídeo. O auditório permaneceu em silêncio por um segundo que durou mais do que um segundo. Depois alguém bateu palma, depois outro, depois todos. Renato estava no canto direito. Batia palma com o rosto de quem tenta não chorar e está claramente falhando nisso. Havia uma expressão nele que Sara havia visto poucas vezes. Não surpresa, mas confirmação. Como quem já sabia o que a pessoa era capaz e finalmente viu o mundo saber também. A avó Sumiko ficou sentada, quieta, com as mãos no colo. Não batia palma. Só ficava olhando para Sara com o olho brilhando. Não de lágrima, mas do tipo de orgulho que não precisa de expressão porque já está em tudo. Depois do seminário, no corredor, Wei Zhen apareceu. Sara não havia esperado. Ele não havia avisado. Estava sozinho, sem Meilin, sem assessores. Uma versão mais simples de si mesmo. Você falou bem, ele disse. Obrigada. Pausa. O que você disse sobre quem invisibilizou era para mim também. Era para todo mundo que precisasse ouvir. Se chegou, chegou. Wei assentiu. Ficou em silêncio por um momento. Eu tenho uma filha, disse então. Ela estuda artes. Eu havia sido contra no início. Achei que não era prático, que não levaria a lugar algum concreto. Pausa.
Depois de ver o vídeo, ela me mandou uma mensagem. Disse que eu precisava aprender que competência tem muitas formas e que nem todas elas cabem nos formatos que eu conheço. Sara ficou quieta. Ela está certa, Wei disse. Com simplicidade, sem performance. E eu deveria ter aprendido isso há muito mais tempo. A avó Sumiko havia chegado ao corredor nesse momento, com o livro de palavras cruzadas sob o braço. Olhou para Wei Zhen com a atenção calma de 83 anos de prática em avaliar caráter. Sua neta fala muito bem, Wei disse para a avó em mandarim. A avó Sumiko ergueu levemente as sobrancelhas. Respondeu, em mandarim perfeito, com um sotaque que tinha 80 anos de história dentro. Ela sempre falou. Algumas pessoas demoram mais para ouvir. Wei Zhen ficou em silêncio. Depois inclinou levemente a cabeça. O gesto de quem reconhece, não de quem cede, de quem genuinamente, honestamente reconhece. Sim, ele disse. Algumas pessoas demoram. Eu demorei. Eles se despediram no corredor. Wei foi para um lado, Sara e a avó para o outro. Quando estavam na saída do auditório, a avó Sumiko disse sem olhar para ela. Ele vai melhorar. Você acha? Acho. O tipo que manda o ego à frente de tudo é difícil. O tipo que escuta a filha ainda tem esperança. Sara riu. Um riso pequeno que começou no peito. Outras histórias chegaram até Sara depois que a sua foi contada. Não vindas das câmeras ou dos portais. Das pessoas. Uma mensagem de uma cozinheira em Fortaleza que havia enviado o vídeo para a filha que havia desistido de aprender inglês por vergonha de errar na frente dos outros. Minha filha assistiu 3 vezes e voltou para o curso no dia seguinte. Obrigada por existir. Uma mensagem de um professor de mandarim em São Paulo que disse que as matrículas haviam triplicado no mês depois do vídeo viralizar. Você fez o mandarim parecer possível para quem achava que era impossível. Uma mensagem de uma mulher de 62 anos que havia trabalhado como auxiliar de limpeza por mais de 2 décadas e nunca havia mencionado para os empregadores que tinha uma licenciatura em pedagogia. Eu achava que não era meu lugar contar. Depois de ver o vídeo, eu contei. Minha supervisora ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que não sabia e que deveria ter perguntado. Ainda não mudou nada na prática, a mulher havia escrito. Mas eu me senti inteira de volta. Isso já vale. Sara havia lido essa mensagem 3 vezes. Depois havia mostrado para a avó Sumiko. A avó havia ficado em silêncio por um longo momento, olhando para a tela com a atenção de quem lê algo que tem peso. Depois havia dito, é por isso que as histórias existem. Não para os que estão no palco, para os que estão na plateia e reconhecem alguma coisa deles mesmos. Havia uma história que Sara havia ouvido indiretamente por meio de uma colega, que havia chegado até ela por um caminho longo e torto. Uma empresa de logística havia passado por um processo de reestruturação. Durante o processo, o RH havia feito uma pesquisa interna sobre barreiras de comunicação. Uma das perguntas havia sido: você já sentiu que suas habilidades foram subestimadas no ambiente de trabalho? 72% das respostas haviam sido sim. O gestor que havia conduzido a análise havia apresentado o resultado para a diretoria com um comentário. Havia assistido ao vídeo da garçonete e havia percebido que o problema não era de política de RH, era de cultura, de como as pessoas eram vistas antes de serem ouvidas. Depois, um dos diretores havia dito: então a gente tem que mudar como as pessoas são vistas. Não era uma solução completa, não era simples, mas havia sido dito. Havia mais mensagens. Uma de um rapaz que havia começado a estudar japonês depois de ver o vídeo. Eu sempre quis, mas achava que era tarde demais. Tenho 32 anos. E que havia escrito para Sara 3 meses depois para dizer que já estava na 2ª unidade do livro e que às vezes ria quando errava um tom porque a frase sobre errar com confiança havia chegado até ele por uma entrevista. Sara havia mostrado esse e-mail para a avó Sumiko numa tarde de quinta-feira. Havia chegado ainda outra mensagem, de um canal de educação online que havia criado uma série de vídeos sobre aprendizado de idiomas usando o caso de Sara como ponto de partida. Cada episódio abordava um aspecto diferente. A importância da imersão precoce, como o cérebro armazena o componente prosódico de uma língua, a diferença entre saber e habitar um idioma,
O canal tinha 240 mil inscritos. A série havia chegado a 1 milhão de visualizações combinadas em menos de um mês. Sara havia assistido ao primeiro episódio e ficado em silêncio depois. Havia pensado na tarde dos 15 anos, no caderno jogado sobre a mesa, na frase sobre errar com confiança, em como aquela tarde, invisível, privada, sem nenhuma câmera, havia sido o real começo de tudo que vinha depois. Esse era o paradoxo. O vídeo havia captado 15 segundos, mas o que tornava aqueles 15 segundos possíveis havia levado 20 anos para ser construído. E os 20 anos não apareciam no vídeo. Apareciam na pronúncia, no silêncio antes de responder, na calma no rosto. Apareciam no peso de um caderno velho, no bolso de um avental. A avó havia ficado quieta por um longo momento. Depois havia dito, numa voz que era só para ela mesma, mas que Sara havia ouvido assim mesmo: é assim que as coisas chegam onde precisam chegar. No auditório, enquanto Sara falava, havia rostos que ela tentava não olhar diretamente porque saberia que perderia o fio da fala. Havia uma mulher na quarta fileira que havia chegado com uma criança. Uma menina de uns 6 ou 7 anos, que ficava olhando para o palco com aquela atenção total de quem ainda não aprendeu a fingir que está prestando atenção em outra coisa. A criança havia puxado a manga da mãe em algum momento e dito algo em voz baixa. A mãe havia respondido inclinando a cabeça, e a criança havia voltado a olhar para o palco com a mesma atenção completa. Sara havia visto essa troca com o canto do olho. Havia pensado em si mesma. 8 anos. O ônibus. A avó ditando tons em voz baixa e ela repetindo com os lábios quase fechados. Havia também um homem mais velho sentado perto do corredor esquerdo. Havia chegado sozinho com um bloco de anotações e havia parado de escrever cedo, como quem percebe que não vai conseguir capturar no papel o que está ouvindo, porque o que está ouvindo não é informação, é outra coisa. E havia um grupo perto do fundo, 4 ou 5 pessoas. Pela roupa pareciam funcionários de algum serviço, não estudantes. Um deles havia cruzado os braços e mantido os braços cruzados durante os primeiros minutos, com o jeito de quem ainda estava avaliando se havia valido a pena vir. A postura havia mudado quando Sara havia falado sobre o peso do invisível. Os braços haviam descido. A postura havia ficado diferente. Sara havia terminado a fala sem olhar para esse grupo, mas havia notado. A mensagem que Wei havia escrito para a filha havia demorado 40 minutos para ser finalizada. Havia começado 3 vezes. Havia apagado 2. Na terceira, havia deixado ir. Havia dito que havia cometido um erro. Havia descrito, não em termos gerais, mas especificamente, com os detalhes que deixavam claro que ele havia pensado de verdade sobre o que havia feito. Havia dito que havia julgado uma pessoa pelo lugar onde ela estava, sem parar para perguntar quem ela era. Havia dito que havia usado o idioma como escudo, por acreditar que era o único que tinha acesso àquele idioma, e que havia errado. Havia escrito, você estudou arte porque é o que você ama. Eu fui contra no início. Você estava certa e eu estava errado. Não apenas sobre os estudos, sobre como meço o valor das coisas. Preciso reaprender isso. A filha havia respondido no dia seguinte com 3 linhas. A última era, obrigada por dizer isso, pai. Não havia mais. Mas havia sido o suficiente para começar. A mudança no restaurante âncora não havia sido só no formulário de contratação. Dona Cláudia havia convocado uma reunião de equipe 2 semanas depois da noite da mesa 12. Havia chegado com uma folha impressa. Não um decreto, não um regulamento novo. Uma pergunta. Qual é a coisa que vocês sabem fazer que eu não sei que vocês sabem fazer? O silêncio havia durado uns 20 segundos. Depois, Marcos havia dito que falava italiano. A colega do turno da tarde havia dito que havia trabalhado 5 anos numa cozinha profissional antes de virar garçonete e que entendia cada processo da cozinha de dentro. Outro havia dito que havia estudado sommelier por 1 ano antes de parar por questões financeiras. Dona Cláudia havia anotado tudo. Depois, havia dito, eu não sei por que nunca perguntei isso antes, mas estou perguntando agora. E a partir de agora, quando eu precisar de alguém que saiba algo específico, eu vou perguntar primeiro antes de contratar de fora. Havia sido uma mudança pequena, mas havia sido uma mudança honesta.
E as mudanças honestas pequenas eram as que duravam. Sara havia ficado no âncora por mais 6 meses depois daquilo. Havia sido um semestre diferente. Não dramaticamente diferente. O salão continuava igual. Os lustres continuavam nos mesmos lugares. O cardápio continuava sem preço visível. Mas havia algo diferente na textura do trabalho. Dona Cláudia havia começado a perguntar antes de assumir. A equipe havia ficado mais quieta nos turnos, mas mais presente. Como quem sabe que é visto e que, portanto, não precisa de armadura. Renato havia progredido no inglês mais rápido do que havia esperado. Havia dito para Sara em certa tarde que estava entendendo séries sem legenda, o que para ele era a métrica de sucesso. Qual série? Sara havia perguntado. Uma sobre restaurante. Sara havia rido. Havia turno em que chegava ao trabalho e tocava o caderno da avó antes de entrar. Não como ritual obrigatório, como o tipo de gesto que a pessoa faz sem pensar porque virou natural. Como respirar fundo antes de começar. Como verificar que o que precisa estar lá está. E estava. Sempre estava. Havia também uma última conversa que Sara havia tido com a avó Sumiko. Não sobre o vídeo, não sobre o seminário, não sobre o Wei Zhen, que havia ficado maior do que qualquer uma delas. Havia sido numa manhã de semana comum, num café da manhã comum, com pão torrado e chá verde. E a avó com o jornal dobrado na metade que ela lia primeiro. Sara havia chegado da faculdade com os óculos na cabeça e a bolsa pesando mais do que devia porque havia colocado livros demais. Como foi? A avó havia perguntado sem tirar os olhos do jornal. Bem, a professora Vera aprovou o novo capítulo. Bom, Sara havia servido o chá da avó antes do próprio. Havia sentado. Havia ficado em silêncio por um momento. Não silêncio pesado. O tipo de silêncio que existe entre pessoas que não precisam preencher todo o espaço. Depois havia dito, você acha que eu fiz a coisa certa? Na noite do restaurante? A avó havia dobrado o jornal. Havia olhado para Sara com aquela atenção que não precisava de expressão. O que você acha que você fez? Acho que fiz. Mas às vezes me pergunto se havia uma forma que não precisasse ser pública, que fosse mais privada. Por quê? Porque ele ficou exposto. E exposição às vezes constrange mais do que transforma. A avó havia ficado quieta por um momento longo. Você não criou a exposição, ela disse finalmente. Ele criou quando fez a aposta em voz alta com testemunhas. O que você fez? Foi apenas responder dentro das regras que ele mesmo havia estabelecido. Pausa. Se ele quisesse privacidade, devia ter mantido a conversa privada. Sara havia ficado com isso. Mas você está fazendo a pergunta certa. A avó havia adicionado. A pergunta sobre se havia outro caminho. É a pergunta de quem não gosta de causar dano desnecessário. Isso é diferente de fraqueza. É qual diferença? Fraqueza não faz a pergunta. Fraqueza apenas recua. Você fez o que precisava ser feito e depois perguntou se havia feito direito. Isso é integridade. Não é a mesma coisa. Sara havia ficado em silêncio. Bebe o chá. A avó havia dito. Está esfriando. Sara havia bebido o chá. E amanhã havia continuado. Pão torrado, jornal, o som de ônibus na rua lá fora, a luz de manhã entrando pela janela do apartamento como entrava todo dia. Como havia entrado desde que Sara era criança, e a avó ditava tons em voz baixa, enquanto o vapor do arroz subia da panela. Continuada. Simples. Completa. Como todo começo que levou 20 anos para chegar onde chegou. Havia algo que Sara havia entendido, ao longo daquele ano, sobre o que significa ter um talento que o mundo não pode ver. Não era tragédia. Era simplesmente uma forma de existir que exigia que a pessoa soubesse quem era antes que o mundo decidisse. Que soubesse o peso do que carregava antes que qualquer pessoa pousasse a mão e tentasse medir. A maior parte das pessoas que carregava algo assim, um saber, uma habilidade, uma história, nunca teria uma noite com 8 testemunhas e um vídeo viral. Nunca teria um momento público em que o mundo olhasse e visse o que estava ali desde sempre. E isso não tornava o que carregavam menor. O saber existia, a habilidade existia, a história existia, independente de câmera, independente de testemunha, independente de aposta.
Sara havia pensado nisso muitas vezes depois daquela noite. Havia pensado no professor de mandarim que havia ensinado a avó Sumiko por correspondência e que nunca havia sabido o que aquelas cartas haviam gerado décadas depois. Havia pensado nas tardes de ônibus em que a avó ditava tons e as pessoas ao redor olhavam de lado, mas a avó continuava assim mesmo. Havia pensado no dia em que havia jogado o caderno sobre a mesa e a avó havia esperado o silêncio passar antes de dizer o que precisava ser dito. Nenhum desses momentos havia tido testemunha especial. Nenhum havia precisado. Eram momentos de construção. E a construção acontece no silêncio, no erro, na tarde de quinta-feira que não tem nada de especial, exceto que alguém achou que valia a pena continuar. Aquela noite no restaurante Âncora havia sido o resultado de décadas dessas tardes. O resultado havia chegado público, mas o trabalho havia sido privado, e era o trabalho que importava. Sempre era. O caderno de capa gasta continuava no bolso do avental, todas as noites, como sempre. Numa quinta-feira, num turno tranquilo com o salão mais calmo que o usual, Sara estava no aparador quando um casal entrou. Jovens, turistas. Ele falava mandarim com ela enquanto olhavam o cardápio com a cara de quem está num lugar um pouco mais caro do que esperavam. Acho que podemos pedir só entrada e pular o prato principal. O rapaz disse para a moça, em mandarim, em voz baixa. Assim não estoura o orçamento da viagem. Sara se aproximou da mesa. Apresentou o cardápio. Explicou as opções. Depois, em mandarim, calma, sem alarde, disse: temos um prato especial do chefe hoje, mais acessível e muito bom. Posso trazer o menu se quiserem. O casal olhou para ela, olhos grandes, silêncio. O rapaz disse, ainda em mandarim, com a voz de quem não sabe se está sonhando: você fala mandarim? Falo, Sara respondeu. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Eles ficaram sem palavras por um segundo. Depois riram. Um riso espontâneo, sem constrangimento, o riso de algo inesperado que é bom. A moça disse que sim, por favor, podia trazer o menu especial, e que obrigada, estava se sentindo em casa. Sara foi buscar. Passando pelo aparador, tocou o caderno de avó Sumiko através do tecido do avental. Fino, gasto, cheio de letra miúda e de décadas. O peso certo. A noite continuou. O salão encheu. As mesas se foram uma a uma. Os lustres de cristal mantiveram a luz quente e estável como sempre. Como se o mundo lá fora não existisse enquanto as pessoas comiam e conversavam. E, por algumas horas, simplesmente estavam. Renato havia aparecido ao lado dela depois que o casal de turistas havia pedido a conta. Você contou para eles quem você é? Ele perguntou. Não. Mas eles sabem que você fala mandarim. Isso é o suficiente. Renato ficou em silêncio. Depois disse com aquele jeito dele de chegar numa conclusão antes de anunciar. Você nunca precisou que soubessem quem você é. Só precisava que o serviço fosse bom. Sara o olhou. Acho que aprendi isso com você, ele disse. Havia algo nessa frase que Sara não havia esperado. Ficou com ela durante o resto do turno. Não pesada. Leve, como as coisas ficam quando estão no lugar certo. Ela havia aprendido com a avó. Renato havia aprendido com ela. E o casal de turistas havia saído do restaurante com a sensação de estar em casa num lugar onde não esperavam estar. Era assim que as coisas passavam, não de cima para baixo, de pessoa para pessoa. No ritmo das noites de trabalho, das conversas de corredor, das tardes com o caderno aberto sobre a mesa e o chá esfriando porque havia mais uma coisa a repetir. Sara serviu, ouviu, falou quando era certo falar e ficou quieta quando era certo ficar. E quando o último cliente saiu e o salão esvaziou e as luzes foram sendo apagadas mesa por mesa, ela dobrou o avental, colocou o caderno na bolsa e pensou no que a avó Sumiko havia dito naquela tarde. A frase que não era sobre língua, nem sobre trabalho, nem sobre aquela noite específica no Âncora. Era sobre algo que não tem nome único em nenhum dos 7 idiomas que Sara falava. Sobre o que acontece quando você sabe quem é, mesmo quando ninguém está olhando. Sobre o que acontece quando o momento chega e você já está pronta, porque sempre esteve. Algumas histórias não começam no momento em que o mundo presta atenção,
Começam muito antes, em silêncio, com alguém que acredita em você antes que você precise provar qualquer coisa. Começam numa cozinha pequena, com vapor de arroz e rádio tocando baixo, e uma voz que dita tons numa língua distante para uma criança que repete até acertar. Nenhuma câmera filma esse começo, mas ele está lá, em cada palavra certa, em cada pausa escolhida, em cada momento em que o peso de um caderno velho no bolso do avental é suficiente para lembrar de onde você veio e quem você sempre foi. O dia em que um milionário apostou que Sarah não saberia, ela soube. Não porque ensaiou aquele momento, porque havia passado 20 anos aprendendo a ser exatamente quem era. Зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился, и вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает для людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня
есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и, ну, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Ну, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать, как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь год. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это
кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да, хорошо, одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,